Olá, eu sou Luciano Oliveira, sou engenheiro mecânico e vou estar numa série de 10 vídeos apresentando o Roadmap, uma perspectiva simplificada do caminho para a indústria 4.0. Este é o 9º vídeo da série Roadmap, onde estudaremos um case de aplicação de tecnologias e resultados obtidos. Uma análise de caso de aplicação, né? Então, ele vai trazer basicamente engenharia 4.0, Lean e indústria 4.0. Então, numa empresa que eu tive a oportunidade de atuar, né, com esses processos, né, se fizeram algumas perguntas-chave, né? A primeira pergunta-chave é: quais são as lacunas e os planos de melhoria? Ou seja, o que tem de problema na fábrica, na indústria, na operação, no negócio, e qual é o plano de melhoria? Por que o MRP não roda? Né? Por que não roda o MRP? Né? Existe um ERP, né, e não roda o MRP, que é a programação automática da produção, né, dos itens de produção. E por que em determinados momentos a engenharia tem capacidade restritiva? Em alguns determinados momentos ela era gargalo, né? Então demorava para realizar orçamentos e projetos para a fábrica, né? Então essas foram 3 questões chaves, perguntas chaves que foram transformadoras para o negócio, né? E aí quais foram as primeiras ações que se fizeram, né? Primeiro, mapeamento completo do processo de negócio. Então se mapeou desde a entrada do pedido até a expedição do pedido, tudo. Entrada do pedido comercial, financeiro, engenharia, PCP, produção, expedição, distribuição. Se fez um mapeamento geral para entender quais as lacunas que tinha o negócio. E aí, em paralelo também, se montou uma equipe de engenharia, né? Então, para desenvolver métodos e ferramentas que pudessem resolver esses problemas que eram os problemas de negócio que nós tínhamos para resolver, né? E eu tive a oportunidade de fazer parte desse processo de engenharia da engenharia. E aí, o que foi feito de prático, né? Depois que se fez essas etapas, né? Primeiro, estruturação do MRP para o início das montagens. Análise dos conceitos de projeto, né? Então, padronização de engenharia, códigos, descrição projeto, existia, como tinham projetistas diferentes, né? Então o projetista A fazia uma peça de um jeito, dava um nome, dava um código, né? E essa peça tinha a mesma função que um outro projetista já tinha feito e estava lá na biblioteca, mas como aquele projetista não sabia e não tinha acesso, né, criava um novo item, né? Então isso era uma problemática, tinha demora, tempo, retrabalho, né, porque já estava pronta a peça para a mesma função, né, então teve que se padronizar isso e integrar num único banco de dados para ser mais didático. Modularização dos produtos, né, então fazer a lógica do Lego para os produtos, né, então poucos part numbers fazem muitas configurações de produto. PLM, né, que é um software de gestão do ciclo de vida do produto, mais um software 3D. Parametrização das regras do negócio, né? Então dizer o seguinte: o mercado X ele tem tais regras, então o produto tem que ser desse tamanho, desse peso, com essas medidas, com essa cor. Já outro mercado, os produtos têm que ser de outro tamanho, outra medida, outro peso e outra característica. Então, parametrização de todas essas regras do modelo de negócio, do negócio no software. Integração da engenharia com o ERP, né? É aquela questão que eu falei no início, né, a engenharia conversando com o ERP. Se iniciou uma etapa de um configurador de produto, ou seja, a equipe de campo de vendas, em vez de fazer um pedido no papel, ele tinha um checklist que ele fazia as perguntas. Olha, cliente, que tamanho tu quer o produto? Né? E aí tinha, nós temos de 5 metros, de 2, de 3, de 4, de quanto que tu quer? Eu quero de 4.1. Não. Tem de 4 ou de 5. Então pode ser o de 4. E isso ajudou muito a estabelecer padrões no sistema, né? E aí a informação vinha completa, não vinha informação faltando do campo, né? Então essa é a etapa importante do configurador de produto. Software de simulação de processo, né? Então foi adquirido isso. Fizemos um projeto, né, e implantamos a aquisição de dados, que são os tempos de produção, né, com tablets nas linhas de montagem. Então toda a linha de montagem recebeu tablets e nós começamos a gerar um banco de dados de tempos de produção,
E aí, nós, através do software de simulação de processo, a gente conseguiu fazer um cruzamento experimental dos dados coletados nos tablets da produção com a programação mestre de produção e fazer algumas análises de cenário. Então, isso foi experimental, que a gente conseguiu fazer com essas ferramentas. Em paralelo a tudo isso, né, que aqui eu estou falando aqui que eu falo de engenharia 4.0. Estruturação de um sistema de produção enxuto, né, então foi realizado. Capacitações básicas para toda a liderança e pessoas em sistema Toyota de produção. Agenda de Kaizens, focado basicamente no início dos conceitos básicos de produção enxuta. 5S, gestão visual e trabalho padronizado. E capacitações para engenharia, que eram capacitações de metodologias de projeto e desenvolvimento de produto. Né? Então, tudo isso foi feito. E reformatação da gestão de operações. Né? Então, trabalhando muito fortemente com gestão visual, indicadores, gestão de pessoas. Né? Então, um trabalho muito forte em termos de mindset das pessoas também. Esse primeiro bloco, né, agora, quais são os resultados? Porque a gente tem que sempre lembrar do Taishi Ohno, né? Quais foram os resultados desse primeiro bloco? Né? Nós tivemos uma redução aproximada de até 80% em alguns produtos do tempo de resposta para projetos e para orçamento. Ou seja, a engenharia nunca mais foi falada sobre restrição para orçamento ou para projeto para fábrica. E a gente sabe que projeto mal resolvido para fábrica gera todo um problema de qualidade e improdutividade. Então, a gente conseguiu esses resultados nesse caso aqui de engenharia. E na parte de produção, né, então eu tive a oportunidade de participar tanto nessa parte de engenharia quanto na parte de produção, nós tivemos um incremento real, né, em torno de 40% na capacidade produtiva. Né? Não só um incremento, como nós avançamos a produção para esses patamares que a gente conseguiu elevar através dessa estruturação de produção. Para que a gente possa organizar todas essas questões de aplicação, para que a gente possa identificar oportunidades, existe uma metodologia chamada de relatório A3, onde eu vou fazer uma explicação muito breve, para que tenhamos uma ideia do método, um método simplificado, que ele serve para que possamos organizar os objetivos, a situação atual, a situação futura, montarmos o plano de ação e podemos estar fazendo a verificação e o acompanhamento dos nossos projetos ou dos nossos problemas. Então temos, como um exemplo, esse template, essa formatação de um relatório A3. Esse é um relatório A3, nós podemos observar que ele tem 7 campos. Então, o primeiro campo é referente ao tema. Ele pergunta qual é o problema ou requisito do negócio que nós precisamos atender. Nesse caso do exemplo, ele é um relatório A3 macro, ou seja, é um relatório estratégico de uma área da organização, da empresa, e ele tem como tema ou propósito melhorar os indicadores relacionados à qualidade, custo, produtividade, atendimento, moral e segurança da área industrial. No segundo campo, nós falamos um pouco sobre o histórico destes requisitos ou deste tema. Então, como histórico, contextualizando no exemplo, os indicadores não são monitorados de forma sistemática. Também não há análise crítica periódica. Não se tem projeção e ainda a empresa mostrou na última pesquisa insatisfação dos clientes. E como terceiro campo, nós temos a avaliação da situação atual, onde nós temos os gráficos que trazem os principais indicadores-chave daquelas dimensões onde nós colocamos no tema de trabalho. No campo número 4, nós temos análise das causas. Aqui nós podemos utilizar algumas ferramentas tais como 5 porquês, brainstorm, estratificação dos indicadores-chave, históricos, ir fisicamente à fábrica, ir e ver os problemas principais referente a estes indicadores, as fábricas ou as áreas afins onde os problemas acontecem. Isso é uma etapa muito importante da análise das causas. No campo número 5, nós temos
o desenho da situação proposta. Ou seja, nesse caso, do exemplo do relatório A3 estratégico da área industrial, nós queremos uma análise crítica mensal daquelas dimensões, dos indicadores daquelas dimensões, implantar um relatório de 3 gerações para os indicadores. O relatório de 3 gerações é aquele que mede, mostra como foi o passado, como está o momento atual e quais são as ações e as atividades para o futuro, para correção de problemas ou para melhoria de oportunidades ou desvios dos indicadores. Reduzir 80% a insatisfação dos clientes na próxima pesquisa trimestral, é um outro objetivo, situação proposta para esse relatório. E gestão visual para os indicadores chaves naquelas dimensões. No campo 6, nós temos o plano de ação. Notem que esse plano de ação, ele é um plano, como ele é um plano macro, ele é um relatório macro, ele também é um plano de ação macro. Então, como atividades, ele tem, por exemplo, desdobramento do A3 macro, apresentação do A3 macro. Essa é uma questão muito importante, a apresentação para as pessoas, em compartilhar, para que todas as pessoas da organização, da fábrica, da indústria, saibam quais são os objetivos principais, por exemplo, da direção industrial. É saber que a satisfação dos clientes não está adequada e que essa é uma meta de toda a área industrial para recuperar. Porque depois os desdobramentos desse A3, ele vai ter atividades também para todos os níveis operacionais. Então, é importante um alinhamento estratégico e de comunicação para toda a equipe da área industrial. Apresentação depois do A3 para o nível 1, para o nível 2, para o nível 3, para o nível N e monitoramento pela gestão de todos os relatórios, de todos os A3 desdobrados. No item 7, nós temos o acompanhamento. Ou seja, para aqueles indicadores, para aquelas dimensões que nós escolhemos para atuar, nós vamos estar periodicamente monitorando, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, para vermos a evolução dos efeitos, para vermos a evolução e a melhoria nesses indicadores chaves dessas dimensões. Nesse caso, temos um desdobramento de um relatório A3 para a dimensão de qualidade. Então, por exemplo, como tema, reduzir as não conformidades no setor X. Qual o histórico? Aumento da quantidade de não conformidades neste último mês no setor X, tornando-se o setor com mais não conformidades no período. Situação atual, quantidade de não conformidades por tipo. Então, mostra um gráfico relacionando. Análise das causas. Aqui, como elemento-chave, pode-se utilizar também os 5 porquês para identificação da causa base, causa fundamental, diagrama de Chikawa, brainstorm, assim como outras ferramentas de qualidade. Situação proposta. A proposta é a meta. Reduzir as não conformidades do setor X no período mensal em até 30% até a data de 30/6/2020. O plano de ação e o acompanhamento de quantidade de não conformidades por mês. Esse formato de relatório, ele pode ser feito como nós fizemos aqui no template pelo computador, mas ele também é muito recomendado que se faça diretamente com as pessoas na fábrica, num formato preenchido à mão, com caneta. Inclusive, ele fica mais rico de detalhes. Ele pode ser preenchido a lápis também, porque ele é um relatório que pode ser vivo. Então, isso dá mais dinamicidade ao processo. E o importante é fazer o acompanhamento para que os relatórios tenham efetividade. Agora, como o nosso tema está relacionado a um projeto, por exemplo, de implantação de ferramentas Lean, trago aqui uma ideia, um insight para um A3 simplificado para a implantação de ferramentas de Lean Manufacturing. Então, qual é o tema? Reduzir o lead time e aumentar a produtividade com a implantação de ferramentas de produção enxuta. Então, notem que eu coloco aqui, eu chamo a atenção que o nosso objetivo
não, o fim não é a implantação de ferramentas de produção enxuta. O fim é melhorar algum problema de negócio, algum indicador da organização. Nesse caso, é reduzir o lead time e aumentar a produtividade, através de, o meio é implantação de ferramentas de produção enxuta. Qual é o histórico? Como requisito estratégico, analisou-se perda de negócios devido ao elevado lead time. Então, por exemplo, a área comercial evidenciou que alguns negócios foram perdidos porque o lead time, o tempo de atravessamento de produto, era muito grande nessa empresa. Além disso, na avaliação de maturidade de ferramentas Lean, obtivemos pontuação baixa comparado ao setor. Então, essa avaliação ela está colocada na situação atual. Então, por exemplo, ali, a questão do relatório, onde nós temos a pontuação, né, a escala de 1 a 15, eu aqui cortei do 11 para frente, para ficar uma visão mais simplificada, né, e a nossa empresa está com pontuação 4, e o total da indústria está com pontuação 6. Então, análise das causas. Aqui tem muita análise, muito brainstorming, estratificação, o que são as implantações de ferramentas que existem, históricos, ir fisicamente à fábrica, ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Então aqui tem toda uma análise, fotografias do setor, ver como é que estão as avaliações de 5S, a gestão visual, como é que está a questão de trabalho padronizado. Então aqui é identificar fisicamente como que está o status de toda essa implantação das ferramentas de manufatura enxuta. Na situação proposta, nesse caso, a empresa quer atingir o nível de maturidade 10 nessa escala. Então, ela precisa fazer ações que ela tenha um avanço da sua maturidade pelos níveis 5, 6, 7, 8, 9 até chegar no nível 10. Importante colocar também um prazo na questão da situação proposta e quem são os responsáveis para que se atinja essa proposição. No plano de ação, nós fazemos esses desdobramentos das ações e colocamos os responsáveis. Acompanhamento. Por exemplo, como uma ideia para uma projetização desta atividade, que é a implantação de ferramentas Lean para reduzir o lead time e aumento de produtividade, nós podemos colocar acompanhamento como quantidade de ações ver e agir. Quantas ações ver e agir foram identificadas e foram realizadas? Quantos kaizens foram planejados e foram realizados? Uma análise de risco. Quais são os riscos? Um plano de comunicação mal estruturado, por exemplo, é um risco. Por isso que nós colocamos logo ali embaixo um plano de comunicação. Por quê? Porque é importante que todas as pessoas da organização saibam que se está fazendo uma implantação de ferramentas Lean, que façam todas as etapas, como a conscientização, como a capacitação, o envolvimento, exercícios, melhoria de resultados, o compartilhamento dessa melhoria de resultados, o compartilhamento das ações que estão sendo executadas. Então, tudo isso é muito importante e é tratado no plano de comunicação. Insights para o relatório A3. Por exemplo, trago algumas questões. Você poderia identificar uma linha de produção utilizando um critério de pegar 20% dos produtos que representem 80% do faturamento de itens ou o maior volume de itens dentro da produção. Identificar quais são as dimensões dessa linha. São importantes para o mercado, se nós podemos relacionar mais fortemente a qualidade, ou é mais forte o custo, a flexibilidade, prazo de entrega, e por que determinada dimensão é mais importante para o mercado. Quais são as evidências? Faça uma análise dessa linha considerando o fluxo de materiais. Nessa análise, considerando o fluxo de materiais, ela pode ser uma análise detalhada, utilizando uma ferramenta de VSM, mas ela pode ser uma análise macro, entendendo apenas qual é o caminho dos materiais dentro dessa linha de produção e fazendo uma caminhada por este caminho para entender quais são os principais problemas dessa linha de produção. Num primeiro momento, pode ser feito isso. Qual a medida de produtividade da linha? Qual é o valor atual? Quais os principais problemas desta linha? Quais oportunidades de melhoria visando as dimensões competitivas e o aumento da produtividade? Algumas outras questões que também podemos ter: qual é o takt time da linha?
o tempo, o ritmo da linha? Qual é o tempo de atravessamento da linha? Quais indicadores de qualidade, índice de refúgio, retrabalho, quantidade de não conformidades? Qual é o índice de entrega no prazo desta linha de produtos? Então, nessas 7 questões são todas insights para que a gente possa trabalhar aqui diversos relatórios A3. Analisando oportunidades. Quais lacunas e o plano de ação de melhorias da empresa? Existe um plano A3 macro da empresa? Se sim, é efetivamente comunicado? Quais são as principais metas deste plano? Os desdobramentos deste A3 são sistemáticos? Como está a maturidade da sua gestão da cadeia de suprimentos? Qual etapa ou setor tem capacidade restritiva na sua empresa e por quê? Não necessariamente apenas um setor produtivo, mas, como eu dei o exemplo no estudo de caso, a engenharia pode ser uma restrição por não ter capacidade de executar projetos na velocidade que entram os orçamentos e que a produção precisa para executar a sua produção. Quais tecnologias foram implantadas, mas geram resultados não representativos, devido a não ter a base estruturada? Existe um processo de desenvolvimento de produto na sua empresa? Ele é seguido? Os requisitos são atendidos desse processo de desenvolvimento de produto? Existe um modelo de gestão ágil de projetos? Esse modelo de gestão ágil é seguido? Como insight para iniciar a jornada 4.0, o nosso roadmap, monte um A3 para aperfeiçoamento do gerenciamento através de ferramentas de produção enxuta. E um outro A3, também para aperfeiçoamento do gerenciamento, porém focando em tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Tente elaborar esses 2 A3 para ver se eles são viáveis para dentro da sua organização e os seus desdobramentos dentro da organização. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Se você gostou, deixe seu like, curta o canal e deixe seus comentários. Muito obrigado.